Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. O meu entrevistado de hoje é ligado à cultura. Ele dirige o Cine Carmen Miranda. Seu nome? Michel Guerreiro. Seja muito bem-vindo, Michel. Obrigado, Trícia. Vamos falar um pouco do projeto do Cine Carmen Miranda, onde eu também trabalhei, não sei se você sabe, com o Dr. Loureiro, né? A gente trabalhou na compra e separação dos filmes, né? Antes de você entrar com o seu projeto do Cine. Que foi uma adesão, né? Aliás, todo mundo, para a cultura funcionar, todo mundo tem que se unir. Se unir, porque o primeiro lugar que as pessoas ignoram e cortam é a cultura, né? Acham que é gordura, né? É. Estou feliz de estar aqui, Trícia. Eu muito feliz. Eu sou um cara que eu trabalho com teatro há 33 anos. Aliás, aqui deveria ser o primeiro lugar que você deveria ter estado. Eu fiquei com ciúme quando eu te vi em outro programa. Mas, na verdade, é assim. O Loureiro, a gente meio que trabalhava com questões históricas há muito tempo, né? Até porque a minha mãe era historiadora, era professora, fundadora do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas, e eu nasci de um ventre. Você totalmente no meio de tudo isso, né? Desse furacão maravilhoso. O Loureiro e eu sempre compartilhamos dos mesmos gostos e tal, e ele sempre me chamava a ajudar. E quando... Então, eu fui contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Sim, pois é. Né, para fazer esse cinema, para ter recursos para gerir manutenção, funcionário. E foi justamente quando E aí eu fui atrás de um lugar para verificar um aluguel, enfim. Aí eu encontrei o Dr. Loureiro pelo caminho, graças a Deus, que é um cara maravilhoso, um homem da cultura, um médico, né, que é da cultura. Dr. Loureiro, que a gente está falando aqui, é o Dr. Joaquim Alfredo Souto Loureiro, que era proprietário dos Laboratórios Reunidos, né? Muito conhecido na cidade por com um grande amor à história, e casou direitinho. Michel, e é um colecionador, né? Então ele tem o Instituto Cultural Ileia Amazônica, que o Carmen Miranda está dentro desse lugar e está funcionando já há 3 meses. Ou seja, a gente tem aí um público já que já aderiu ao cinema. Tem dias assim que lota, tem dias que nem tanto, porque a gente também trava uma eterna luta com a questão da arte. O cinema, ele já surgiu clássico, cringe, porque ele quer, o cinema ele traz o cinema independente, o cinema clássico, filmes de arte, rememorar, trazer as pessoas que gostam desse circuito, fazer uma programação cineclubista, entre aspas, mas é um cinema de rua, porque as portas estão abertas, você passa na frente, você entra. A entrada é franca. Não paga nada por conta da lei. Que é uma coisa rara hoje em dia, porque eu não sei se na tua infância, Michel, mas na minha infância, cinema era uma coisa barata. Era uma diversão acessível. Hoje, você levar um casal, 2 filhos para o cinema é um passeio de luxo. Na verdade, hoje você paga uma pipoca de ouro, né? Não, na verdade, hoje você paga o aluguel do shopping, o ar-condicionado, a pipoca de ouro, o estacionamento de ouro, entendeu? Então, o cinema passou a ser uma coisa inacessível. Então, Carmen Miranda vem nessa pegada. Exatamente. Que você está na rua, você é livre, você ali entra... tem várias escolas, tem vários alunos, estudantes, professores... Centros técnicos... né, aquela comunidade do comércio, de estudantes, de professores, e todo mundo que ama a cultura, que é ligado à cultura, gosta de frequentar. E a gente está aberto a propostas também de fazer uma fusão,
um projeto junto com alguma escola. Quem quiser pode procurar a gente. Acho que o contato vai estar depois aqui, né? Sim, vai estar depois. Para a gente poder fazer parceria. O cinema está aberto. Inclusive, a gente está fazendo muita parceria. Eu quero agradecer aqui o Consulado do Japão em Manaus. Ah, que bacana. Que vai ter uma semana linda de filmes japoneses também. O cinema de italiano, um festival importante que tem. A Aliança Francesa já está com a gente, com o catálogo do Instituto Français. E são 1.500 títulos com legendagem em português, mas são 5.000 títulos. Mas com legendagem em português, 1.500. Nossa, mas então, também pode ter uma sessão sem legenda para alunos e ex-alunos também. É verdade, né? E o Alacarte Belas Artes também de São Paulo, a gente está com parceria. Olha que legal, quanta parceria. E a curadoria é inteiramente tua? É minha, mas o doutor Alfredo ajuda, que ele é ótimo nisso também. Porque eu cheguei a fazer umas seleções, né? Para sessões especiais da semana disso, a semana aquilo. Os ciclos, né? E aí a gente teria os ciclos dos namorados. E eu te convidei para ir para um ciclo que é os filmes da minha vida. Que o convidado, ele não pode falar todos os filmes, mas que a gente ama vários, né? Mas escolhe um deles. Alguns deles, eles contam a história da tua vida. Sim, aí você vai para o filme da sua vida, termina e você puxa um papo porque esse filme é da sua vida e alguém lá que também vai ser o filme da vida daquela pessoa, então vai entrar. E qual vai ser meu dia, Michel? O dia que tu quiseres. Olha, vai ser muito legal, inclusive eu já disse algumas vezes para todo mundo que trabalha nesse centro cultural que infelizmente eu tive que assumir o programa diário e não mais estou lá no convívio diário nesse centro cultural, mas eu já falei quais eram os filmes da minha vida. Agora eu vou falar para vocês, né? A gente vai convidá-los, né, a participar com a gente. Em outubro a gente faz. Em outubro, novembro, dezembro, reticências, né? Vamos bater as agendas, porque o Michel já está com muita coisa programada. Michel, o que temos programado para outubro, novembro, dezembro? Fale para a gente. Então, a gente vai ter um festival de terror às sextas-feiras, né? A gente teve em agosto, que, foi um maior sucesso, a casa lotada. Então, a gente sabe que o povo de Manaus adora um terror. Adora um filme de terror. Como diz Fábio Augusto, meu amigo historiador, adora uma misura. Adora uma misura, né? E também filmes nacionais, o pessoal procura bastante, adora filme nacional. Então, em outubro a gente vai aderir a um programa do SESI, um programa do SESI Amazonas, que é voltado para as infâncias. Então, vão vir peças de fora, projetos de fora ligadas à infância, e o Cine Carmen Miranda foi escolhido para passar os filmes da curadoria de filmes para infância. Olha que coisa bacana, vai ser o mês da criança no Cine Carmen Miranda, que a gente vai já contar para vocês que é um lugar facílimo de vocês chegarem. E o mês de outubro vai estar inteirinho. Quais são os horários das sessões, Michel? Então, o cinema funciona de quinta a sábado a partir de 5 horas, 5 ou 6, depende da programação do dia. Sim. No @Carmen Miranda Cine, você vai ver detalhadamente o dia, o filme, a temática e os horários lá. Mas esse da criança vai ser de 15 a 20 de outubro, horários às 16 horas. 16 horas. E dá para dar um spoiler dos títulos, Michel? Não, porque estão sendo escolhidos ainda. Eu não vou poder falar. Não vai poder falar. Agora não, mas vai ser muito bom. Bom, olha só. O Cine Carmen Miranda, ele fica na Praça do Congresso. A Praça do Congresso é a Praça do IEA, né? Do Instituto Benjamin Constant. Que tem a Biblioteca Pública Municipal. Que tem a Biblioteca Pública Municipal. O Ibis Style, ali perto também. Isso, então você vai... Portão Laranja, fala assim, pronto. Portão Laranja. Portão Laranja. Número 10. Número 10. Tem os Correios, do outro lado da praça. Tá, e sem falar no ciclo do mês das crianças... O que o Cine Carmen Miranda apresenta de quinta a sábado?
Então, a gente fez uma programação muito boa das décadas do Oscar. Então, desde que o cinema começou, a gente está pegando de 1929, que foi a primeira cerimônia do Oscar, os melhores filmes desde então numa sequência. Então, a gente já está no melhor filme de 1935. Então, a gente segue ano a ano. Então, quem é cinéfilo e não tem assim, acesso a esses produtos, esses filmes... Não é só acesso, Michel. Eu acho que também, eu não sei se você concorda comigo, o cinema, ele é um evento. Ele é um evento social. E um encontro, né? Ele propõe um encontro. Ele perde muito da sua graça, do seu encanto, você assistir em casa. Né? Muitas vezes você acaba dormindo, muitas vezes é uma chatice você ficar procurando o título, você demora horas procurando o título que você... Ainda mais com o sumiço do DVD, do aparelho de DVD, é difícil você comprar um aparelho de DVD, porque não é mais nem produzido, né? Claro, e esse rito de ir ao cinema, né? E o streaming é uma loucura. Se você quer o filme e tal, você vai procurar em quantos streamings para descobrir onde é que ele está. E nem tudo está nos streamings também. Pois é. E aí, quando você vai ao Cine Carmen Miranda, você já vai sabendo qual o filme que vai estar em cartaz, você já vai sabendo que é um evento que você vai encontrar gente que gosta da mesma tema que você vai... É um passeio. Claro, né? Claro. Perde muito da mágica. E tem o bistrozinho que você pode sentar, tomar um café, comer um bolo. Delícia, né? Sim, você pode conversar, bater um papo. Sem contar com um passeio ao centro da cidade, né? Que as pessoas, tipo, na correria e tal, não observam mais o nosso centro histórico. É porque não é só o Teatro Amazonas, né? Tem outros lugares da cultura que precisam também e é uma ser praça vistos. tão próxima ao Teatro Amazonas que você vai a pé, né? Visita tudo ali perto. Exatamente. Né? Tá tudo perto. Você passa por ali, né? E visita tudo. O ciclo de terror foi o que mais rendeu? Foi. Por exemplo, A Bolha Assassina lotou, né? O Nosferatu de 22, que é um filme bem velho, que vai ter o remake esse ano, né? Então os fãs de Nosferatu foram ver Nosferatu lá no cinema, porque vai ter a versão do cinema, vai ter um remake agora. Remake agora, né? Então é isso, então o pessoal tem curtido bastante. E o Nosferatu, para quem não sabe sobre o que a gente está falando, ele foi um filme tão importante que Nosferatu passou a ser um adjetivo, né? Ele passou a ser utilizado como adjetivo, né? De tão marcante que ele foi, né? Sim, sim. E aí, a gente tem outros grandes filmes que a gente vai falar para você no próximo bloco. A gente volta já. Voltando aqui para esse segundo bloco de conversas com Michel Guerreiro, que é o diretor do Cine Carmen Miranda. A gente falava aqui dos filmes de terror, do sucesso dos filmes de terror, né? Agora, o segundo tema que você me relatou ser... os filmes do Oscar... Não, os filmes nacionais, os nacionais são de predileção do público que frequenta. Mas você fala dos filmes nacionais clássicos, tipo Pagador de Promessas, coisa pra lá. Deus e o Diabo na Terra do Sol. O pessoal gosta muito. De Glauber Rocha pra cá. Glauber Rocha, exatamente. Entendi. Então, o segundo sucesso, a gente não fala bilheteria, porque é entrada franca, mas o segundo sucesso de audiência... A procura, né? Que você tem o filme nacional. Filme nacional. O pessoal gosta. Quem gosta de arte, gosta de filme nacional. Sim. E eu aprendi a gostar de cinema nacional desde criança, quando eu visitava os cinemas do centro.
o Carmen Miranda, que existiu esse cinema. Esse cinema Carmen Miranda que eu fiz agora é uma homenagem ao cinema que existiu por 6 anos no centro de Manaus. Eu morava na rua do cinema Carmen Miranda, eu trocava os cartazes dos filmes, eu entrava de graça, eu vi Ghost 50 vezes no Carmen Miranda. Vou te contar um segredo aqui. Passou 6 meses. Eu vou te contar um segredo aqui. Então eu ia todo dia quase. Ghost foi o primeiro filme que eu assisti com meu marido. Olha só. Aí tu já deixa o spoiler aí do filme da minha vida. Da minha vida. Passou tanto tempo no cinema que ele assistiu com 3 namoradas diferentes. Olha só. Eu não fui a primeira, mas eu fui a última, tá? Com uma peça que eu fiz de sucesso, que eu fiz várias temporadas, A Herança Maldita de Mercedita, que eu tinha amigos e amigas que iam com vários namorados diferentes por um bom tempo. E tu tinha que ficar calada, né? E eu tinha que ficar quieto, que eu via cada cara diferente. Mas no meu caso, não. No meu caso é porque Ghost demorou 6 meses e para um jovem passar 6 meses com a mesma namorada é uma coisa rara. E o Ghost, ele terminou no Carmen Miranda, mas ele começou no Chaplin. Exatamente. Passou 4 semanas no Chaplin e mais 24 semanas no Carmen Miranda. O que acontecia é que, assim, os filmes, eles trocavam os sucessos de audiência, de público, eles trocavam pelo tamanho da sala. Começava a diminuir o fluxo, manda para o cinema menor. Para o menor, o Carmen Miranda era menor do que o Chaplin. Mas eu acho que o menor que existia era o Oscarito, né? Acho que sim. Eu acho que eles percorriam e terminavam no menor cinema que tinha, né? Isso, e depois o Oscarito passou a só passar filmes pornográficos. Mas é outra fase, a gente está falando da época de ouro do cinema. Da época de ouro, que era da empresa do Joaquim Marinho, do Antônio Luiz Gavinho, que foi a época da infância de todos nós, né? Da nossa geração. Nossa geração. Porque antes teve o Veneza, teve o Odeon, teve o Guarani. Eu não peguei essa fase. Teve o Ipiranga, que na nossa época já era uma loja da TV Lar, mas enfim. A nossa história é do Chaplin pra cá, né? Chaplin, Grande Otelo, Carmen Miranda, Oscarito, Cantinflas, Renato Aragão. E o Renato Aragão. Exatamente. Que o Cine Cantinflas também, como o Carmen Miranda, ele teve 2... O Carmen Miranda agora porque o Michel está fazendo essa homenagem, mas o Cantinflas ele teve 2 locais também. Para quem não sabe, ele primeiro funcionou naquele prédio da Rádio Rio Mar, onde que era o Cinema 2. Tinha sido o Cinema 2, e depois ele foi para o Nova Shopping, o shopping da Cidade Nova, né? Quando o Joaquim Marinho levou para o shopping. Quando o Joaquim Marinho teve essas salas no centro esvaziadas com o surgimento dos shoppings, porque a princípio eles tentaram entrar, fizeram a proposta primeiro, né, para eles entrarem no lugar do Grupo Severiano Ribeiro, e nós todos que trabalhávamos no comércio do centro da cidade eram valores assim completamente fora da nossa realidade. E até hoje, né? Uma loja no shopping. Mas naquele tempo era uma exorbitância. Uma coisa. E o Marinho disse: não, vou continuar no centro. Por quê? E aí ele começou a sofrer um baque, né? Porque os shoppings começaram a virar moda. Febre, todo mundo queria ir para o shopping passear, ar-condicionado. Isso, e com um lugar para estacionar. Segurança, Manaus começou a ficar perigoso também, né, nos anos 2000, enfim. E aí o que acontece? O Marinho faz uma tentativa ainda, né, de ir para o segundo shopping que inaugurou, bem que válida, foi o shopping Nova Shopping. Só que o Nova Shopping ele já estreou com problemas financeiros, ele já inaugurou com problemas financeiros. A construtora que construiu o Nova Shopping, ela já contraiu muitas dívidas e o shopping não durou muito. E não durou muito nem a pista de patinação, nem as lojas, nem o cinema. Eu acho que até o shopping Grande Circular, que tinha um teatro lá, também foi cinema um período. Que teve um teatro, que agora eu acho que é uma loja de supermercados, uma cadeia. Que sempre acaba virando mercado ou igreja universal, né?
No Rio de Janeiro, por exemplo, todos os cinemas, porque eu não gosto de cinema de shopping. Eu, tipo, meio que... Eu não gosto daquela... Pra mim, isso é uma experiência minha, eu ter que chegar, procurar um estacionamento, ficar rodando num edifício garagem num shopping, andar o shopping inteiro para chegar num cinema, já fica uma coisa complicada. Eu vejo pouco filme no shopping porque não tem filmes que eu goste muito. Muito blockbuster e eu não curto muito. Ultimamente fica complicado pra gente que é mais velho porque só tem Marvel. Mas antes, quando aí existia todo o catálogo antes da pandemia, já era complicado para mim por causa dessa... Eu não sou uma pessoa que fale pouco. Aí, para eu chegar até o cinema... Eu tinha que chegar, 4 horas antes no estacionamento, porque se eu andar num shopping, eu vou falar com muitas pessoas, como com certeza você também. Então, para mim, é uma complicação ir num cinema, porque, gente, até eu chegar lá, a sessão já terminou. Agora o Carmen Miranda está aí, minha filha. Agora o Carmen Miranda. Então, eu sempre gostei de cinema de rua. E o Rio de Janeiro, ele... Por muito tempo ele conseguiu manter o Roxy vivo, né? E o Cine Leblon da Ataúfo de Paiva. Eu fui na Cinelândia, eu vi A Pele que Habito, faz uns 10 anos lá. O último da Cinelândia, ele, por causa dos festivais de cinema que precisam de salas de exibição grandes, o que acontece? Ele acaba tendo um patrocínio porque é a única sala de 1000 lugares no tempo áureo do cinema, mas os de Copacabana, que existiam um ao lado do outro, né? E o de Ipanema virou uma loja da Casa e Vídeo, que é uma loja de... sabe, uma loja... Eletrodomésticos. Tipo, tem tudo. Mas os de Copacabana todos viraram Igreja Universal. Aqueles filmes que tinham nas galerias, aqueles cinemas que tinham nas galerias onde a gente ia passear e depois entrava no cinema e era o maior barato, todos viraram Igreja Universal, entendeu? E, ou quando não viram supermercado, viram essas lojas de varejo imensas, né? Mas aí, voltando à realidade do Cine Carmen Miranda, tipo... Esse cinema de rua, ele pega toda essa geração de pessoas que são ligadas a esse momento em que a gente vivia o cinema de rua e que era um evento, era um grande encontro, né? E o legal é que, por exemplo, os jovens estão indo muito no Carmen Miranda e para entender o cinema na sua origem, porque a nossa programação inicial dos primeiros meses é também mostrar para os jovens e para o público como um todo a genialidade do cinema desde seus primórdios. Então a gente fez uma programação no primeiro mês pegando muitos curtas-metragens do início do cinema, e aí o jovem às vezes vê aquilo até rindo, dizendo, não sei o quê, mas o quanto foi difícil naquele momento o Méliès fazer um filme, a imagem de uma lua piscando. Isso tudo, se duvidar, até hoje, são técnicas difíceis de serem realizadas. Foram gênios do cinema. A execução dos filmes era muito complicada, né? Para você, jovem que está assistindo, os cinemas contavam com um fosso para que músicos tocassem, né? Enquanto as apresentações ocorriam, porque ainda não se tinha conseguido colocar som nos filmes, né? O filme dos irmãos Lumière, por exemplo, A Chegada do Trem, é um filme de 1 minuto, mas quando passou nos cinemas, em salas fechadas, o trem vindo na direção das pessoas, as pessoas corriam da sala de cinema achando que aquele trem ia pegá-las. Logo quando chegou os óculos 3D. Tiro que o cara dava, a pessoa se esquivava, porque pensava que o tiro vinha nela. E todas essas sensações que vocês
mais jovens não tiveram com cinema, vocês podem ter hoje, né, no Cine Carmen E eu Miranda. ouvi, não sei se você pegou essa fase, o Exorcista, o meu tio me falou, meu falecido tio, que as pessoas saíam correndo do cinema, vomitando, passando mal. Existia... Eu peguei, assim... De verdade eu não consegui assistir essa fase porque eu era muito criança. Sim. Né? Mas sempre reprisou várias vezes. Não, eu me recordo dessa fase áurea, da Hora do Espanto, Hora do Pesadelo, Exorcista e tudo mais, que foi uma fase que bombou o filme de terror, que foi a época do Thriller, enfim. Do Michael Jackson. Do Michael Jackson, que no final dos anos 80, ele pegou uma febre do terror por conta da onda do Thriller. Eu era muito pequena para frequentar o cinema, porque eles eram 18 anos, mas eu me lembro da comoção causada na cidade por esses filmes de terror, né? A história do Fred Krueger. A Volta dos Mortos-Vivos. E A Hora do Espanto, A Hora do Pesadelo, e tudo, final dos anos 80 e início dos anos 90, ele era ligado ao terror por conta dessa grande onda que o Thriller causou. Foi uma febre, uma loucura. Foi uma década bem especial. Né? E aí a gente entra da segunda metade dos anos 90 para cá, já com uma época do Titanic, desses... Filmes mais românticos. Desses filmes mais românticos, mas O Guarda-Costas, Whitney Houston. Pois é, né? Aí começa a época que nós frequentamos os cinemas, né? Que é a época que a gente já tinha idade para ir ao Liberdade, cinema. Né? Idade para ir ao cinema, né? E com certeza todo mundo que é da nossa geração vai gostar de ir ao Carmen Miranda para assistir aqueles filmes que a nossa geração só escutou falar. Porque não viu na tela. Sim. Né? E não chegou a ver, né? Depois, numa plataforma, não chegou a comprar, né? Eu acho até que as TVs abertas, elas passam poucos filmes de antigamente. Elas repetem mais os filmes de 2000 para cá. Mesmo na madrugada. Eu lembro que eu via no Corujão, lá, quando eu era criança, filmes de 30 e pouco, 50 e pouco, que a Globo passava, né? E aí, Michel, hoje... eu vou te falar uma coisa. Passava no Corujão, tu pode ter assistido, mas eu acho que a maioria de vocês aí não podiam ver Corujão. Então, corram na página do Cine Carmen Miranda, vejam o dia, a hora do filme que você quer assistir, e aproveitem, é de graça, é perto de todo mundo. Um beijo para vocês, obrigada, Michel. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com você. E você já vai estar com a gente lá, né? Já vou estar com vocês, Tá bom. Me aguardem. Obrigado.